Olá! A partir de hoje, a Santa Casa Dona Carolina Malheiros, em parceria com a TV União, leva até você um programa voltado à qualidade de vida, saúde e bem-estar. Começa agora o Viva Mais! De repente você abre o seu guarda-roupa, pega aquela calça jeans que tanto gosta e leva um susto, ela já não te serve mais. Uma gordurinha aqui e outra ali e você acha que simplesmente está acima do peso. Isso pode ser um perigo, você pode estar com o início de uma obesidade. Neste caso, tem que tomar muito cuidado, porque a obesidade não é só questão de estética. Ela acarreta vários problemas de saúde, como pressão alta, problema nas articulações e diabetes. Para falar sobre a prevenção, inclusive, dessa doença, nós estamos aqui com a doutora Ana Cristina Torque e o doutor Leonardo Gomes para falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Doutora, eu queria começar, que a gente começasse falando o seguinte: o que é a obesidade? Ela é simplesmente um fator, estou acima do peso? Não, Janela, na verdade, sim, a obesidade, pela medicina, ela é considerada uma doença crônica e, como a gente diz, multifatorial. Por quê? A gordura, ela faz parte da estrutura humana, então todas as pessoas têm que ter uma reserva natural de gordura. A obesidade, ela é um desequilíbrio, ela é um aumento da reserva natural, então por isso que ela é considerada uma doença. À medida em que essa reserva fica aumentada, ela começa a gerar problemas de saúde. Você já citou dois dos mais conhecidos, né? A hipertensão, e na verdade não é só hipertensão, são doenças cardiovasculares, então a gente entra aí com as anginas, que é o infarto, né? E outras doenças graves também, né? Do ponto de vista cardiológico. Também temos a questão do diabetes, né? E hoje em dia a medicina já estuda o diabetes até com um outro olhar, então a gente já consegue saber, inclusive com muita precocidade, quem será diabético. A predisposição para o diabetes no obeso, ela vai gerar certamente uma doença no futuro. Então você já tem, né, condições inclusive de prever quando o obeso será diabético. Também a apneia do sono, que é uma coisa muito conhecida, né? Aquele famoso todo gordinho ronca muito. Até acho que a dificuldade é do acompanhante, né? Porque o gordinho, quando está dormindo, não sabe que ele está roncando. Mas, na verdade, isso é já já é considerado por nós uma doença importante, que é a apneia do sono. E a apneia do sono, ela traz transtornos pulmonares, respiratórios, também tem outras, né? Então é uma série de problemas. Exatamente. Que a obesidade pode acarretar. E os problemas osteoarticulares, a gente brinca que assim, todo gordinho terá um dia problema nas articulações, especificamente coluna, joelho e pés. Por quê? Porque se você faz com que o seu esqueleto trabalhe o tempo inteiro com sobrepeso, essa sobrecarga ao longo dos anos, ela vai criar certamente processos crônicos articulares que vão gerar problemas que aí, dependendo da gravidade, serão cirúrgicos ou trarão quadros de dor crônica. Então, assim, todo obeso importante, ao longo de muitos anos, terá problema articular. A gente só não sabe onde e quando, mas certamente todos terão. Como é que a gente pode diferenciar o sobrepeso da obesidade, aquela gordurinha a mais da dita obesidade, da doença perigosa mesmo? Como eu comentei, assim, a reserva natural de gordura todo mundo tem que ter, né? Até porque, assim, a gordura, ela é importante, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. É errado as pessoas buscarem esse excesso de magreza, né? Também isso ser um ideal, ele está errado. Porque a gente precisa de gordura, porque várias vitaminas nossas, elas dependem da gordura para funcionar, né? Até depois o Leonardo me ajuda, mas assim, vários tipos de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? São vitaminas que dependem da gordura para poder funcionar. Então, as pessoas que elas são, por exemplo, desnutridas, elas vão ter deficiências, vão ter doenças relacionadas à deficiência dessas vitaminas, né? Então, não é saudável os extremos, né? Exatamente. Inclusive os hormônios.
também os hormônios, eles precisam da gordura para acarrear o funcionamento deles. Então, também as pessoas que são excessivamente magras, elas vão ter problemas hormonais, inclusive com hormônios sexuais, hormônios que envolvem tireoide, né, esses hormônios todos aí. Também o obeso vai ter dificuldade por quê? Ele vai ter uma parte do corpo dele onde os hormônios, por exemplo, ele vai ter que ter muito mais hormônio, né, leigamente falando, porque a camada adiposa, a camada de gordura do corpo vai reter dentro dela uma série de hormônios. Então isso vai fazer com que ele tenha, na prática, menos hormônio do que ele precisa. Não é que ele não tem, ele tem, mas está no lugar errado. Né? Então, essa reserva natural que a gente precisa ter, à medida em que ela vai aumentando, já se criaram vários mecanismos para se medir. O mais conhecido é o tal do índice de massa corpórea, né? Que aí depois o Léo explica melhor. Que é um cálculo que a gente faz baseado no peso e na altura para se saber. E aí, dependendo da quantidade de gordura que está sendo acrescida nessa reserva natural, a gente vai chamar a pessoa de sobrepeso, de obesa ou de obesa mórbida. E uma coisa que eu acho que também é legal que a gente tem que dizer é que assim, a visão da medicina sobre a forma de acúmulo dessa gordura também está sendo modificada. As pessoas que têm, por exemplo, um grande acúmulo de gordura na região abdominal, elas estão mais tendentes a ter problemas cardiovasculares, porque a cintura, a circunferência da cintura, ela é um parâmetro hoje muito, né, cuidado, muito visto na medicina. E isso chama muita atenção nos homens, principalmente, porque é uma gordura, né, que é um tipo de obesidade que acontece mais nos homens. Então, existe uma medida padrão, sabe aquela regrinha mágica, número mágico, né? Então, normalmente, assim, a cintura dos homens, ela deve ter até 102 centímetros e a das mulheres até 88. Desequilibrou, procura o médico. Descuidou, procura o médico. Sim, certamente. Doutor, como é que é feito o tratamento da obesidade? A pessoa, é constatado que uma pessoa é obesa ou está já no sobrepeso, já entrando para a obesidade. Qual é o tratamento inicial para isso? Tá. Assim, uma vez instalada a suspeita da obesidade, hoje em dia é muito fácil acesso à internet, ao cálculo do IMC, o que é. Né? Então, por exemplo, o IMC é o índice mais comum hoje para se categorizar as pessoas como obesas ou não. É uma divisão do peso 2 vezes pela altura, ou altura ao quadrado. Acima de 30, esse valor é de uma suspeita grande de obesidade. Tá? Claro que tem algumas diferenças constitucionais de pessoas. Tem pessoa que tem um IMC de 30 e que você vê que tem uma cintura abdominal normal, tem atividade física, não tem tanto acúmulo e muito menos apresenta comorbidades associadas à obesidade. Porém, esse paciente tem que ficar atento. Então, o diagnóstico de obesidade começa com uma criteriosa avaliação por um clínico geral. Tá? O principal é saber não se eu sou obeso somente, mas por que eu sou obeso. E o diagnosticar a causa dessa obesidade. Hoje em dia, a obesidade mais comum é o erro alimentar, associado ao sedentarismo, como a Ana falou. Poderia ser hereditário a obesidade? Tem alguns fatores hereditários que podem influenciar, mas muito mais o convívio social familiar. Mas tem algumas doenças hormonais que podem causar obesidade e que podem melhorar muito o tratamento dessa obesidade se corretamente identificados e tratados. Mas na grande maioria dos casos, o problema realmente acaba residindo no erro alimentar com o sedentarismo. O principal motivo de você tratar a obesidade é porque ela realmente acarreta piora de vários sistemas do corpo com outras complicações. Então, a melhor maneira de você tratar um problema é agindo no problema. A melhor maneira de se tratar a obesidade é corrigindo o erro alimentar e realizando atividade física. Os pais são um exemplo? Com certeza. Que se come em casa, o que se põe na mesa, isso tem que ser desde pequeno a ser corrigido, né? É muito comum você ver assim aquela nora que vai morar com o sogro, a sogra, tem aquele outro convívio na família dela, na casa dela, ninguém era obeso. Ela se juntou àquela família de obesos e às vezes ela se torna obesa também. Tá? Por causa dos costumes. Aí não é genética, né? Nora não é genética. Mas também pode acontecer de ser hereditário, né? Pode sim, tem alguns fatores. Então, a que ponto a pessoa chega para ter necessidade de uma cirurgia? A redução do estômago ou também a implantação do balão gástrico? Tá. Primeiramente, eu acho que o primeiro passo para todo mundo deve ser considerar o tratamento clínico,
tá? Com correção de dieta, início de atividades, que muitas vezes têm insucesso quando feitos sozinhos. Tá? A pessoa deve procurar um nutricionista, acompanhando com o clínico geral, para orientação de volume de exercícios, programa de instituição desses exercícios. Não adianta a pessoa querer tratar a obesidade em uma semana, que não vai conseguir. E é uma série de tratamentos, também envolvendo até psicólogos. Com certeza, por causa desse fator do hábito, né? O psicólogo às vezes é muito importante no tratamento. Após ter iniciado essa situação, às vezes a gente opta pela associação de medicações. Tá? Então, o paciente que não tem uma boa resposta, ele às vezes pode ter o uso de algumas medicações associadas para otimizar esse tratamento. Agora, o paciente que já está identificado como numa faixa de obesidade mórbida, que é o IMC acima de 40 ou a gente considera acima de 35 também, com algumas comorbidades, doença articular, limitações físicas, hipertensão, diabetes, que não são somente causados pela obesidade, mas são especialmente agravados por ela. Esse paciente é de forte possibilidade de necessitar de um tratamento cirúrgico para obter sucesso. Tem estudos que mostram que apenas 5% dos obesos mórbidos conseguem o sucesso de redução do peso após 5 anos de tratamento clínico. Então também não é só chegar, fazer tratamento e pronto, nunca mais eu vou ser gordinho. Isso não existe. Não, é para a vida toda. É para a vida toda, mesmo com a redução do estômago. Sim. O cuidado é para a vida toda. É para a vida toda, não tem jeito. Muito obrigada, doutores, pela participação de vocês. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Com um espaço de 350 metros quadrados, a Sancor conta com uma sala de recuperação com 6 leitos e com todos os recursos necessários ao atendimento de urgência, além de uma estrutura que visa o conforto e bem-estar do paciente. A hemodinâmica permite que exames, diagnósticos e cirurgias endovasculares sejam realizados dentro da Santa Casa Dona Carolina Malheiros. Sancor. Satisfação em poder zelar com a sua saúde. Com uma equipe altamente qualificada, o laboratório do Grupo Bioclínica oferece conforto e rapidez, garantindo total segurança, sigilo e confiabilidade dos resultados das análises clínicas. Há mais de 2 anos em São João, o compromisso com a saúde e o bem-estar dos pacientes, parceiros e colaboradores é sempre pautado na excelência e inovação dos serviços. Para assumir a responsabilidade do atendimento preferencial do Plano Mais Saúde Santa Casa, o Laboratório Bioclínica desenvolve um espaço diferenciado, onde tudo é pensado para promover conforto e eficiência. A Bioclínica ainda possibilita outras comodidades, tais como sala de coleta para exames especiais, sala para coleta de curva glicêmica, sala para coleta pediátrica, além do set box para coleta de sangue. Bioclínica. Qualidade é mais que um compromisso, é uma base fundamental.